se, dentro do nosso código, fosse possível fazer com que o nosso sistema oferecesse possibilidades para que o nosso usuário pudesse escolher entre itens disponibilizados para ele dentro daquele aplicativo ou dentro daquele sistema, daquele programa que a gente desenvolveu. Para a gente fazer isso, tanto em JavaScript quanto em Python, a gente vai utilizar uma estrutura de código chamada de if-else. Essa estrutura pode ser traduzida também como estrutura condicional, ou seja, é utilizando ela que nós vamos poder trabalhar com condições para que o nosso programa reaja de uma forma específica, dependendo daquilo que o usuário definir e a forma como ele interagir com a nossa interface ou o nosso sistema. A gente consegue compreender a estrutura deles sempre como funcionando, no mínimo, nesse par, if e else. If vai apresentar a primeira condição e else vai finalizar como qualquer outra condição que seja diferente da primeira que foi inserida no if. O mais legal dessa estrutura também é que ela abre a possibilidade da gente utilizar outros dois comandos muito bacanas. Em JavaScript, o comando se chama prompt. Esse prompt não é o prompt das IAs, tá? Que as pessoas têm utilizado e feito muitas referências hoje em dia e que tem lá sua utilidade para diversas situações, inclusive no contexto de programação. Mas prompt, na verdade, é um comando que existe há mais tempo e que tem como intenção informar o que o usuário pode fazer dentro daquele programa, ou que tipo de informação ele deve inserir. Então, é uma forma de diálogo com o usuário que pede para ele alguma informação para ser adicionado. Uma forma interessante da gente entender o prompt é que, de uma certa maneira, ele vai funcionar como um botão, e ele deve lembrar bastante vocês uma interação com os bots. Quando a gente acessa, por exemplo, um WhatsApp de uma empresa, ou de uma loja, de algum lugar que tem um mínimo de automatização ali, aquela empresa ela vai conversar com a gente e falar o que você deseja visualizar de informação, item 1, item 2, item 3, ou ela diz o que você deseja dos números informados, alguma coisa nesse sentido, como eu posso te ajudar, tem essas expressões. Nessa expressão está o que o prompt anuncia. Ao mesmo tempo, aquela espera que aparece ali para a gente preencher, escrever alguma coisa, responder para esse bot, né, para esse robô que está dentro do WhatsApp, por exemplo, daquela empresa específica, quando a gente vai lá e a gente preenche, essa é a função que está relacionada ao prompt também, né, de captar uma informação. Essa informação, claro, ela não vai ficar solta no ar, ela vai, como a gente estudou anteriormente, ter que ser armazenada em uma coisa que a gente conhece que se chama variável. Ou seja, toda vez que a gente trabalha aí com prompt, a gente vai estar trabalhando também com uma variável, porque a gente está abrindo aquela caixa e colocando uma informação dentro, né? Aquela palavra com função de caixa, né? Aquela caixa que tem uma etiqueta que a gente definiu no momento da criação dela, utilizando em JavaScript o letConst ou em Python simplesmente inserindo ela diretamente na linha de código, porque em Python, quando a gente faz isso, a gente já cria a variável, né? Para quem está ficando com alguma dúvida nesse momento do vídeo, dá para voltar nos vídeos anteriores relacionados especificamente à criação de variáveis. Elas vão reaparecer sempre para a gente, porque elas são a base que sustenta tudo na programação. Vamos lá. Quando a gente pensa nos cards de programação, essa é uma sequência muito legal dos cards, porque a gente tem uma lógica de combinação e de integração. Isso quer dizer que o if só vai funcionar se ele tiver o else, e o else também só funciona se ele tiver um if. Se a gente for digitar o nosso código e colocar apenas o else, ou a gente colocar apenas o if, ele não vai funcionar. Ele vai realmente bugar. Ele vai ter ali uma falha na sua estrutura e ele não consegue executar nenhum tipo de operação, tá? Então, não há a possibilidade da gente utilizar alguma forma de fazer um atalho dentro dessa estrutura. Não, ela necessita das duas pontas. E é por isso que nos cards de programação a gente tem o dragão azul, que está nesse card primeiro, que é o dragão if, e o outro card é o dragão laranja, que é o dragão que está aparecendo aí como else. Os dois precisam trabalhar juntos, porque senão eles valem muito pouco. As pontuações deles, dá para observar que quando eles estão juntos, vale muito mais.
Além desses dois cards, if e else, a gente também vai ter, no contexto de JavaScript, o card de um dragão, que é uma mistura de azul com laranja, e esse card, ele é o card else if. E para que serve essa sequência else if? Ela vai servir para que, quando a gente apresente possibilidades para o nosso usuário interagir lá numa condicional, a gente está apresentando, ó, você pode fazer tal coisa dentro desse sistema, você pode fazer essa coisa ou aquela coisa. Quando a gente mostra essas alternativas, a gente consiga apresentar mais do que duas, né? Porque imagina aí, a gente tem o if e tem o else, sendo o if a primeira alternativa, o else vai ser qualquer outra alternativa que não seja a primeira, mas a gente fica limitado a duas respostas, né? A duas ações, no caso, a ação relacionada ao if e toda e qualquer ação que está relacionada automaticamente com o else. Quando a gente tem o else if, a gente pode utilizá-lo mais de uma vez dentro da estrutura, a gente vai repetir, vai colocar para cada nova alternativa, para cada nova função, para cada função que a gente deseja a mais oferecer para o nosso usuário, a gente vai colocar linhas e mais linhas de else if. E por isso também esse card, o azul-laranja, dragão azul e laranja, ele é mais forte do que os demais, né? Mas ele também só funciona se ele tiver unido aos outros dois cards. Então, não tem como a gente digitar direto no código uma linha vazia com apenas o else if, sem ter uma estrutura anterior, né? E aí não digo vazia, preenchida assim com else if, mas nenhuma linha anterior preenchida com if e nenhuma linha depois com else, porque o else if ele não finaliza o código em si, ele não inicia o código, ele está entre. Ele é uma alternativa no meio entre as alternativas que a gente vai estruturar no nosso código. O else ele é importante porque ele diz respeito a tudo que a gente não possui de alternativa, mas que de repente o usuário possa pensar. E em inglês esses dois termos são muito úteis, né? A gente usa essas expressões em inglês. O if ele sempre vai se referir a alguma possibilidade. A tradução dele em português é se. E o else ele tem uma ideia de alguma coisa além. Então a gente tem a expressão no inglês do somebody else, que seria alguma outra pessoa, ou qualquer outra pessoa. Tem uma ideia de qualquer outra, alguma ideia além. Por isso também é importante a gente estudar o inglês, porque o inglês ele ajuda a gente a compreender mais, de forma até um pouco mais rápida, como funciona o código. Mas enfim, a melhor forma de compreender como o if e else funciona é a gente vendo eles sendo aplicados aí em situações reais, muito práticas mesmo, e que vão se repetir, mudando apenas as características, as coisas que estão sendo manipuladas. Então, eles sempre funcionam com essa ideia, uma interação em que o usuário pode escolher entre as coisas que o programa ou o sistema pode fazer. E essas coisas estarão elencadas como alternativas dentro do if e else. A gente vai começar, então, com um exemplo muito simples do contexto de um mercado. Então, imagina que você tem um programa e esse programa está relacionado, você desenvolveu ele para o seu sistema do mercado. E aí, esse programa que você criou, você vai oferecer para o usuário a possibilidade dele pesquisar a informação do preço sobre os produtos, sem que ele tenha que, por exemplo, ficar entrando na loja. Tá que esse exemplo de programa é muito básico, hoje em dia tem programas muito melhores, aplicativos com vários recursos, eu não preciso nem citar o iFood para vocês já saberem que existe uma tecnologia muito mais sofisticada. Mas a gente que está aí estudando as bases, os fundamentos da programação, pode desenvolver esse mini programa para testar essas funções, no caso, a função de poder encontrar as informações sobre um produto específico. Então, vamos lá. A gente vai, na nossa primeira linha de código, utilizar, agora a gente está em JavaScript, em seguida eu mostro a tradução de como seria em Python, tá bom? A gente está em JavaScript. A gente vai lá e digita na nossa primeira linha, let, né, que a gente está criando uma variável. Em seguida, a gente dá um pequeno espaço e escreve o número da variável que a gente vai colocar a informação que o usuário vai mandar para nós, né? Onde a gente vai armazenar o que o usuário está desejando, que tipo de produto ele quer do nosso mercado. Então, a gente vai fazer assim, let, espaço, em seguida escreve produto, e o produto vai ser essa variável que é o produto escolhido pelo usuário. A gente dá um espaço, coloca igual novamente, essa estrutura é idêntica das variáveis como a gente estudou anteriormente. A gente vai dar mais um espaço depois do igual e vai inserir o prompt. O prompt aqui em JavaScript, né, a gente escreve ele prompt, tudo junto, né, e em seguida a gente vai abrir um parênteses, né.
Então, esse prompt, lembra, não é como o prompt da IA, apesar de ter uma relação, a gente pode até pensar que tem uma certa semelhança, mas a gente está dentro aí da estrutura do nosso código, do nosso sistema. E aí, depois de escrever prompt, a gente vai abrir o parênteses e vai colocar, entre aspas, a mensagem que a gente quer mandar para o nosso usuário, explicando para ele o que a gente deseja que ele, o que a gente está oferecendo ali de informação para ele poder pesquisar, por exemplo, né? Então, eu colocaria aí, entre aspas, digite o item que você deseja comprar. E depois a gente coloca uns 2 pontos e fecha as nossas aspas, lembra disso, põe o parênteses no final, e como é JavaScript, a gente vai colocar ponto e vírgula também para finalizar essa nossa linha que criou uma variável. Então, essa variável ela foi criada, mas o que o prompt tem de legal? Ele vai abrir um campo para o usuário na tela, em que ele vai poder digitar o produto que ele deseja ter aquela informação, né? O produto que ele deseja comprar. Então, o usuário vai escrever lá alguma dessas opções e aí a gente vai apresentar para ele, dependendo do que ele colocar de alternativa de item, de produto, a gente vai colocar uma resposta específica. Como é que a gente faz isso acontecer? Usando o if-else a partir de agora. A gente vai pular uma linha para dar um espaço para deixar a nossa arquitetura bonitinha, né? Pular mais uma linha. E lá na linha 3, a gente vai colocar o if. O if deve ser escrito todo em letra minúscula, né? E a gente vai colocar um espaço. Em seguida, a gente vai abrir parênteses, né? E vai colocar a lógica, que é assim, a condicional, essa parte do código que envolve as condicionais, ela sempre vai envolver uma relação lógica. E o que é a relação lógica? É aquela em que a gente estabelece uma relação entre 2 itens, tá? Então, a gente compara eles como, por exemplo, iguais, um maior ou menor do que o outro, maior e igual ao outro, menor ou igual ao outro. Essa é a estrutura básica da lógica, ou então diferente de, né? No caso do if-else, a gente pode utilizar aqui, nesse exemplo que a gente está vendo, uma sequência de igual. E como é que seria essa sequência de igual? A gente colocaria assim, produto, 3 vezes o símbolo de igual, né? Igual, 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 a gente coloca 3 vezes. E aí, em seguida, a gente vai colocar, entre aspas, o primeiro produto que a gente quer oferecer informação para ele, né? Que a gente quer dar essa alternativa de função dentro do nosso programa. Então, a gente vai colocar, por exemplo, laranja. Tá? Um exemplo comum, mas vocês podem, desenvolvendo de vocês, colocar qualquer outro produto. Então, eu vou colocar, entre aspas, laranja. Isso já dá uma pista de que esse item está sendo considerado como uma string. Então, ele é um texto, né? O usuário vai escrever um pequeno texto, ele vai escrever a palavra do produto que ele deseja. Então, vamos colocar lá laranja e vamos fechar aspas. Em seguida, fecha o parênteses. Pronto. A relação é assim. Se o produto que o usuário escolheu for laranja, então produto igual, 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 espaço, né? Também aí, abre aspas, laranja, e aí fecha parênteses. Se o produto for laranja, o que eu vou mostrar de informação para ele? Bem, nesse momento a gente vai dar um espaço depois do parênteses e vai abrir o símbolo de chaves, né? Ele é diferente do colchetes. O colchetes é aquele parênteses quadrado, né? E chaves é como se fosse um parênteses também, só que ele é adornado. Então, ele tem esse formato com várias curvas, né? Também recebe o nome de chavetas, né? Então, a gente vai abrir as chaves e elas aparecem sempre duplas, né? Assim como parênteses, aspas, dentro do nosso código. E a gente vai apertar Enter. Quando a gente aperta Enter ou Return dentro do Mac, por exemplo, aí vai descer as chaves e vai liberar para a gente um espaço dentro já com uma diagramação jogando para o lado aí algum item que a gente queira que o nosso programa faça. No caso, a gente vai querer apresentar uma informação para ele, né? Ele pesquisou laranja lá no nosso sistema de mercado, o que deveria aparecer para ele? A informação, por exemplo, do valor da laranja, né? Então, a gente coloca lá console.log, que vai ser a forma da gente mostrar essa informação na tela. Em seguida, a gente coloca, abre parênteses, dentro dos parênteses a gente vai colocar entre aspas, a mensagem que a gente quer mandar para o nosso usuário. No caso aqui, a laranja está R$12 o quilo. E aí a gente fecha aspas, o parênteses e põe um ponto e vírgula. Depois que a gente fez isso, no momento que a gente fez isso, a gente ofereceu o que para o nosso usuário? Ele escolheu o item laranja, em seguida apareceu para ele como resposta, né? Então, qual produto você quer comprar? Ele escreveu laranja,
vai aparecer para ele lá, ó, a laranja está a R$ 12 o quilo. Se ele queria essa informação, a informação está aí. Agora ele pode ir lá comprar, enfim, ou o nosso sistema pode ter outras opções, botões, enfim, que ele possa clicar e já aí a gente pega esse produto e entrega para ele, enfim, vamos pensar aí que esse programa tem muitas possibilidades também. Mas nesse momento, o programa simples, né, a gente para nesse momento do ponto e vírgula, e lá, apertando o Enter, né, a gente vai descer a nossa chave e começar uma nova linha. Se a gente tivesse apenas o produto laranja para apresentar a informação de preço e todos os outros a gente não tivesse nenhuma informação, a gente poderia encerrar o nosso código agora já colocando um else. E o else seria para todos os outros itens a gente dar uma resposta única. Só que vamos tentar fazer o nosso programa ter pelo menos mais de uma opção para ficar interessante, aí a gente vê algumas possibilidades, entender essa estrutura que é o mais importante. A gente vai fazer o quê? Depois que a gente colocou esse final das chaves que está no canto, a gente vai dar um espaço e vai escrever else, espaço, if. O else é ELSE, e depois a gente coloca espaço, e if, que é o IF. Tudo com letra minúscula. A gente escreveu essa sequência, vai abrir novamente um parênteses, né, os parênteses, e vai colocar lá a outra possibilidade, né, para a gente de produto que ele possa pesquisar, utilizar e verificar usando o nosso sistema. Então, esse else if que está aparecendo aí, ele não finalizou, né, a nossa sequência de condições e ele está mostrando uma entre as alternativas que a gente tem disponíveis. Então, a gente vai colocar entre parênteses produto, novamente põe o espaço, 3 vezes o símbolo de igual em JavaScript para dar a relação de igual, né, igual, 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 e a gente vai abrir aspas e colocar a palavra arroz. A gente vai colocar o produto arroz. E aí a gente vai fechar parênteses. Então, se lá no if a gente disse se o usuário escolheu o produto laranja, aparece para ele que a laranja está R$12, agora o usuário escolheu o arroz e vai aparecer para ele a informação referente ao arroz, que é, por exemplo, o arroz está R$7 o quilo. E aí a gente vai fechar aspas isso lá no console.log, tá bom? Então, mas a gente ainda está dentro do else if, colocou lá igual, igual, igual arroz, fechou parênteses, abriu chaves, apertou Enter novamente, ela já faz uma indentação, e a indentação ela é legal porque ela vai fazer aquela arquitetura que a gente comentou anteriormente no nosso programa, a gente consegue perceber a alternativa disponível, no caso o produto disponível, e o que vai ser respondido para o usuário quando ele escolher aquele produto. Aí aparece em seguida o outro produto disponível, e aí a resposta que a gente vai dar ao usuário se ele escolher aquele produto. No caso do arroz, a gente colocou aí, abriu chaves também, mantendo a estrutura na linha de baixo, a gente vai colocar console.log, abriu parênteses, o arroz está R$7 o quilo, fechou as aspas, né? Isso está entre aspas porque é uma mensagem de texto, fechou parênteses também, colocou ponto e vírgula, e a gente vai para outra possibilidade. Bom, se há uma outra possibilidade, a gente vai utilizar else if novamente, é uma possibilidade específica, né? O if, o else if, vão sempre indicar possibilidades específicas. A gente está escrevendo o que o usuário escolheria. A gente está mostrando os itens disponíveis para o usuário escolher. O else, por outro lado, que é o último dessa sequência, ele vai se referir a qualquer outra coisa que não seja específica. Tá? Então, vamos voltar aí para o nosso segundo else if. Dessa vez vai ser feijão, então coloca da mesma forma, depois do final da chave, né? Ela tem que estar aí, se ela não tiver, isso também vai dar um bug. A gente vai escrever else, espaço if, abre o parênteses novamente, coloca produto igual, 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 coloca o feijão, né? Porque se a gente colocou arroz antes, vamos colocar pelo menos um feijão aí, e aí a gente fecha o parênteses, abre chaves novamente, coloca na linha de baixo um console.log, abrindo parênteses e aspas novamente, e coloca que o feijão está R$ 7,50 o quilo. E aí a gente fecha aspas, fecha parênteses e põe ponto e vírgula. Essas informações são um pouco imprecisas, mas não estão tão distantes da realidade. Eu pesquisei um pouquinho antes para fazer isso para vocês, mas há arroz e feijão um pouco mais barato do que isso e vocês podem encontrar laranja num preço mais barato do que isso. Mas a critério de exemplo, a gente pensou numas quantidades assim. Fechou parênteses, colocou o ponto e vírgula, agora sim a gente vai para o final dessa estrutura no nosso código, que é a do else. A gente vai pular uma linha lá, tá? Fechou a nossa chave, né? Fechou as chaves referentes ao else. E aí a gente vai colocar o else if, no caso, e aí a gente vai colocar o else
isolado. Então não é mais else if, é só o else. ELSE, sozinho, com espaço antes, um espaço depois. E a gente vai escrever, vai abrir as chaves em seguida diretamente. Não é necessário, nesse caso, a gente colocar entre parênteses uma relação lógica, porque o else dentro dele, né, dentro de JavaScript, e também isso vai ocorrer em Python, ele funciona, ele já enuncia que qualquer outra coisa diferente de if e diferente dos else ifs vai receber a resposta que ele tem ali guardada, vai receber aquela função que a gente vai acrescentar. Então o else ele já a relação lógica dele já está dada, já funciona naturalmente, diretamente no sistema. Então a gente coloca lá o else, abriu chaves, pulou a linha e já coloca a informação que a gente deseja que apareça caso o usuário, por exemplo, tenha pesquisado, vamos pensar assim, alface, né? Tenha pesquisado limão, tenha pesquisado leite condensado, tenha pesquisado farinha, tenha pesquisado qualquer outro item assim diferente. Então a gente vai colocar lá console.log, abre o parênteses novamente, abre aspas, e a gente vai colocar o item, este produto não está disponível no momento, ou as informações sobre este produto não estão disponíveis no momento. Eu estou colocando assim também porque imagina, né, o mercado tem muito mais do que laranja, arroz e feijão, com certeza vários produtos. E é legal esse sistema, pelo menos, imaginar que está cadastrando novos itens, então é melhor dizer que não que o item não está disponível, mas que a informação sobre esse item não está disponível, sobre esse produto não está disponível no momento. Fechou as aspas aí, fechou parênteses, ponto e vírgula. Não podemos esquecer de fechar também as chaves. Fechou a chave, pronto, está finalizada a nossa sequência do if e else. Então agora ele vai funcionar completamente dentro do nosso código e vai apresentar para a gente como possibilidades do usuário. Quando o usuário pesquisar a laranja, vai aparecer o preço da laranja. Quando ele pesquisar o arroz, vai aparecer o preço do arroz. Quando ele pesquisar o feijão, vai aparecer o preço do feijão. E se ele pesquisar qualquer outro produto que não seja nenhum dos três que a gente inseriu aí, a gente desenvolvendo, colocou no nosso sistema, vai aparecer para ele como informação que a informação não está disponível, né? Que esses dados de preço não estão disponíveis sobre este produto. Antes da gente ir para Python, né, que vai ser como a gente faz essa sequência e estrutura aí em Python, é legal a gente pensar em quais outras coisas dá para fazer com essa estrutura if else. Dá para a gente fazer muita coisa legal. A gente pode simular, por exemplo, a estrutura de um jogo. E na estrutura do jogo, a gente pode colocar lá personagem no let lá no início, por exemplo, colocar lá let personagem, dar o igual para o nosso prompt e a informação assim, escolha o seu personagem. E aí, em seguida, a gente vai colocar no primeiro if o personagem 1, nosso player possível. Então, a gente pode colocar aí personagem. Se o personagem igual for o Homem-Aranha, vai aparecer os recursos do Homem-Aranha. Se o personagem for, de repente, a Tempestade, vai aparecer os recursos da Tempestade. Não, se o personagem for o Wolverine, por exemplo, então vai aparecer pra gente os itens relacionados ao Wolverine. Isso na estrutura de um mini-jogo, né, de um jogo até maior. É claro que quando a gente pensa em programação para jogos, a gente vai usar outras linguagens como Unity, ou a gente vai usar outros sistemas que talvez não precisem estar utilizando exatamente essa estrutura. Vão poder usar outros formatos, enfim. Mas a lógica de funcionamento aí para esses jogos também vai ser muito semelhante a essa estrutura do if-else. Nesse momento também é bom falar que existe outras estruturas que dão a funcionalidade de se escolher possibilidades, né, recursos, itens, construir condicionais dentro do nosso caso, do nosso código. E um exemplo bastante utilizado, uma estrutura bastante utilizada, é o case, tá? For e case. Essa estrutura também vai agir de forma combinada e ela vai dar as possibilidades muito parecidas, mas vai ser estudo da gente em um próximo vídeo. Seguindo aí com a gente agora dessa versão que a gente tinha de JavaScript para Python, o que mudou, né? Porque toda vez que a gente vai para Python, a gente vê que algumas coisas são conservadas, por exemplo, if e else vão se manter. Essas duas palavras vão reaparecer. Mas outras coisas se modificam, como, por exemplo, o else e if junto não existe mais
e ele se transforma em ELIF, né? Então é ELIF, aí sim, grudado, né? Sem nenhum espaço no meio. Isso em Python. E a função do ELIF é a função do else if. Então existe uma mudança de palavra, né? De estrutura aí um pouquinho. E o restante que vai mudar para a gente vai ser o uso, por exemplo, das chaves, que isso não vai ser necessário para a gente fazer a estrutura em Python. E a gente vai usar algumas coisas diferentes também, como, por exemplo, ao invés de utilizar 3 iguais para estabelecer a relação lógica do produto escolhido, a gente vai usar dois símbolos de igual. Então, os dois símbolos de igual vão ter a função de 3 símbolos de igual. Não é uma variação muito grande, né? Também não vai ser necessário o uso de parênteses, né? Python, como a gente viu no vídeo anterior, é uma linguagem de código mais simples, né? Focada na simplicidade e em um processo de programação que é mais direto e mais veloz. Então, não vai ser necessário utilizar os parênteses. E a gente vai fechar essa linha também utilizando um símbolo diferente que havia em JavaScript. Então, a gente não vai estar usando as chaves, a gente vai utilizar os 2 pontos. Usando os 2 pontos, a gente aperta o Enter e coloca lá o print, por exemplo, e já vai ter as nossas informações disponíveis de maneira bastante limpa, né? A estrutura aí do if-else dentro de Python fica muito mais limpa do que em JavaScript, se a gente pensa em número de elementos, né, que são digitados na tela. E isso começa já desde a nossa primeira linha. Então, vamos lá para Python, para essa estrutura, no contexto do mercado. Então, a gente vai colocar lá na primeira linha, em Python, na estrutura, a gente digitando em Python, a gente vai colocar produto, direto, sem utilizar let e const, porque Python não necessita na criação da variável. Escrevi produto, o sistema já entende que a gente está criando ali uma caixa de informação, uma variável. Colocou produto, vai por um espaço, coloca o símbolo de igual, põe um outro espaço e agora, ao invés de prompt, a gente vai colocar input. Mas input é a mesma coisa que prompt, tá? São palavras diferentes, mas que querem dizer a mesma coisa dentro, no caso do sistema em Python, né? A gente desenvolve em Python, a gente usou o input, ele tem a mesma função que o prompt tem em JavaScript. E vai ter a mesma estrutura. A estrutura vai ser igual. A gente vai abrir um parênteses e vai colocar um texto, entre aspas, que vai dizer para o nosso usuário o que ele pode fazer ali, né? Que itens ele pode escolher, ou o que é para ele escrever. No nosso caso, a gente vai colocar a mesma sequência, né? Digite o produto que você deseja comprar. A gente vai colocar os 2 pontos lá no final, mas vai fechar aspas, fechar parênteses, e a gente só vai fazer esse código ficar um pouquinho mais limpo também, porque não é necessário usar ponto e vírgula em Python. Então, vai finalizar no parênteses mesmo. A gente vai pular uma linha em seguida e vai colocar diretamente o if. O if aqui também é todo em letra minúscula. Coloca um espaço, coloca o produto, símbolo de igual 2 vezes, né? Então, espaço igual, igual, laranja, entre aspas, que era o nosso primeiro produto. Fechou as aspas, né? Coloca os 2 pontos, pula uma linha e, ao invés de utilizar o console log, a gente vai utilizar o print. Então, agora eu vou abreviar essa explicação da estrutura do código, porque ela vai ser semelhante aí para todos os outros itens. Então, a gente vai colocar, ao invés de else if, agora a gente vai colocar o elif, e a gente vai colocar produto igual arroz, depois a gente faz a nossa linha referente a produto igual feijão. E seguindo essa sequência, sempre com 2 pontos. É importante a gente só observar que, como em Python a gente não está utilizando o símbolo de chaves, a gente vai ter que sempre observar bem a presença da indentação. E o que é a indentação? É a gente digitar o código diretamente e pular a linha apertando ali o Enter, de maneira a abrir um formato semelhante a um parágrafo, né? Um pequeno distanciamento a mais nas linhas de código que estão dentro de cada condição. Então, vocês percebem que ali no if produto, embaixo dele, quando o print aparece, o print não aparece encostado nos números, ele aparece com uma distância. E essa distância não pode ser feita na mão com espaço, tá? A gente não pode ficar apertando espaço até chegar ali num centímetro que a gente deseja. Não. No momento que a gente colocou os 2 pontos, a gente aperta o Enter e já vai entrar na linha seguinte esse espaçamento. Porque a IDE já compreende que ali é uma possibilidade, aquilo está atrelado, tá
ligado ao item que a gente mostrou antes, né? No caso, por exemplo, a laranja custar R$12, está ligado ao fato do usuário ter escolhido o produto laranja. Então, isso é como se estivesse dentro. Então, a gente percebe que dá realmente essa impressão visual de um item dentro do outro. E isso é fácil de visualizar. Tem, mais uma vez, aquela característica muito importante em código, que é a da arquitetura. Beleza, a gente fez essa estrutura toda e chega lá no final no else e vai dar também uma resposta automática para o nosso usuário, dizendo que qualquer outro item, né, que não seja arroz, feijão ou laranja, não tem as informações de preço disponíveis. Uma vez que a gente fez isso, a gente fechou parênteses, a gente pode executar e o usuário colocando a informação que ele deseja, ele vai ter alguma das alternativas que a gente disponibilizou como resposta. Bem, nesse vídeo deu para visualizar aí as possibilidades e a importância também da utilização do if else. Pensa que ele vai servir para toda situação que a gente tem um menu de itens disponíveis para o nosso usuário, de funcionalidades e de recursos, ou mesmo na situação em que ele possa escolher botões, personagens, como a gente falou no caso do sistema em um jogo, mas poderia servir para diversas situações em que há mais de um recurso disponível, mais de uma alternativa de coisas que o usuário possa fazer no nosso programa. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Nos próximos vídeos a gente vai caminhar um pouco mais dentro dessa linguagem, tanto da linguagem JavaScript quanto da linguagem Python, usando outras estruturas e códigos que vão reutilizar tanto o if else quanto o prompt, o input, as variáveis, console log, print e todos os outros códigos que a gente vem estudando. E isso acontece por uma razão, porque quando a gente desenvolve, cada vez que o código vai ficando trabalhando com recursos mais sofisticados, mais a sua estrutura precisa ser ampliada, ele precisa de mais elementos, fazendo com que essa estrutura fique mais robusta, né? Seria a palavra exata aí. Ou seja, que ela tem mais formas de executar, mais funções, mais operações, mais processos acontecendo, né? E aproveitando o gancho aí da inteligência artificial, né, que apareceu com essa questão do prompt, é muito diferente, né, o desenvolvimento do código, se a gente for ver com toda essa estrutura produzida, do que quando a gente pensa numa interação direta com uma IA, né? Mas por trás da IA, ou seja, dentro da estrutura de código dela, imagina que é um volume de processos muito grande e que vai envolver bancos de dados, vai envolver uma série de coisas legais e interessantes, mas que são extremamente robustas, que vão envolver muito processo de codificação, de programação. Então, esse programa aparentemente simples, quando a gente está desenvolvendo, dá um trabalho para desenvolver, e claro, ele dá uma resposta que o IA daria em 2 segundos, se a gente for pesquisar. Mas, nesse caso, a gente desenvolveu o programa, enquanto a IA já está ali pronta, né? E no caso também da IA, a gente sabe que nem todas as informações a gente consegue garantir que vão ser as mais corretas ou adequadas. Por exemplo, nesse sistema, a gente está colocando as informações específicas do nosso mercado, né? Que estão ali atualizadas e que, por exemplo, podem ser acessadas somente no nosso sistema. E a IA não vai ter necessariamente acesso a essas informações se a gente não publicar ela em lugar nenhum. Se essas informações estiverem apenas no nosso software dentro da empresa, ou sejam usados especificamente pelas pessoas que têm aquele aplicativo, né? Porque ela não tem acesso a todas essas informações de maneira tão direta. Ou seja, a gente consegue personalizar um recurso e construir com as nossas próprias mãos, tem um lado mais autoral. A inteligência artificial é muito interessante, mas no desenvolvimento do código a gente percebe que também existem coisas muito legais para se fazer no contexto de programação. E é claro, aprendendo esses fundamentos, quem sabe a gente não cria aí no futuro uma inteligência artificial que possa fazer outras coisas melhores do que as inteligências artificiais fazem hoje. Um abraço para vocês, bons estudos e continuem aí no caminho do desenvolvimento e da programação.